Olá pessoas, bom dia! Meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Uber Legal em Portugal, venho aqui diretamente do Porto e hoje aqui no canal iremos falar sobre arrendamento, né? Já que uma das coisas mais importantes para quem quer se legalizar e até para trabalhar como Uber, enfim, ou para qualquer coisa aqui em Portugal, para pedir autorização de residência, e sem isso você não consegue fazer nada. Então hoje aqui nós vamos falar sobre arrendamento, sobre a realidade que estávamos vivendo até antes da pandemia e o que esperar, né, dos arrendamentos, de como está essa situação nesse momento em 2021. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão as notícias, né? E que vão lá no joinha, no like e deem um like para ajudar na divulgação. Com isso o YouTube divulga o canal e mais pessoas têm acesso ao conteúdo e às informações, fazendo com que o canal cresça também, ok? E vamos à vinheta. Bom, pessoas, então vamos lá. O arrendamento aqui em Portugal é assim o grande calcanhar de Aquiles, né, para quem quer viver em Portugal. Por quê? Porque os valores realmente são muito altos em relação ao ordenado mínimo, né, ao salário mínimo. Então, o que acontece? Eu quando cheguei, eu digo eu, mas acho que todos, né, quando pensam em vir para Portugal, a primeira coisa que começa a fazer é pesquisar, né, dar uma olhada, quanto é que está o aluguel, como é que funciona, o que tem que fazer. Então, eu fiz a mesma coisa, né, comecei a pesquisar no início de 2018, quando eu decidi vir, embora tenha sido rápido, eu comecei a pesquisar e o que eu via aí do Brasil, né, em relação aos arrendamentos aqui, foi totalmente diferente do que eu encontrei aqui quando eu cheguei. Embora eu tenha levado entre 3 e 4 meses para vir para Portugal, quando eu estava procurando no início de 2018, eu vi assim T2, né, que é apartamento de 2 quartos, 350, 380 euros para alugar. Alguns até mobiliado por 400 euros. Eu vi assim T3, apartamentos de 3 quartos por 520, 480. Então tinham preços bons. Eu cheguei a achar T3 até de 450 euros, né? Então você, tipo, 500 euros, você pegar um na época já mobiliado, em um excelente lugar, era muito bom, era muito bom. Então eu vim mais ou menos tranquilo em relação a isso, porque eu cheguei a achar T2 de 300 euros. Então eu falei, não vou ter problema quanto a isso. Só que quando eu cheguei em maio de 2018, que eu comecei a pesquisar, né? Eu fui para um apartamento que já estava reservado para a gente ficar, só que nesse apartamento, conforme eu disse em um vídeo anterior, eu não podia fazer contrato de arrendamento que passasse pelas finanças. Então eu preciso que o contrato passe pelas finanças. Se não passar pelas finanças, eu não consigo comprovar que realmente eu moro nesse local e que eu pago essa renda e tenho condições de me manter aqui em Portugal. Então eu fiquei nesse apartamento e estava procurando um que eu pudesse fazer o contrato que passasse pelas finanças. Estando na Póvoa, eu comecei a procurar pela Póvoa, óbvio, né? Um lugar que eu sou apaixonado, frente de praia, tudo maravilhoso. Só que eu não achei nada viável. Eu comecei a ver apartamento de 2 quartos, 600 euros, e que sem condições nenhuma de que eu, na verdade, eu não pagaria 250. Mas eu comecei a ficar assustado. Eu falei, como assim? Eu estava vendo há pouco tempo, há um mês e tal atrás, eu ainda consegui ver apartamentos T2, 300 euros, 320 euros, e agora dobrou praticamente o valor. Aí comecei a ficar assustado e continuei procurando. Aí eu fui olhar apartamentos em Matosinhos, aí você via T2, 550 euros. Aí eu, caramba, não tem jeito. Aí continuei procurando, né? Eu utilizei, na verdade, algumas ferramentas de pesquisa que eu acho que pode servir para vocês também. O que eu prefiro é o Idealista, tá? O site do Idealista. Porém, você tem o Imo Virtual, você tem o KW, tem a Era, tem a Remax, tem o próprio LX, o Custo Justo. Então você tem opções que você pode, inclusive, aí do Brasil ir pesquisando e até tentar entrar em contato por mensagem com o senhorio ou com a senhoria. No meu caso aqui é senhoria, né, onde eu moro hoje, que é um achado, é um lugar maravilhoso. Não é barato, óbvio, mas perto do que se estava cobrando na época, eu não considero caro e para hoje também não. Porque ainda, além de tudo, esses valores ainda subiram um pouco e agora em 2021 começou a cair um pouco, não muito, pessoal, mas a gente ainda consegue achar alguma coisa um pouco mais barato do que estava em 2018 e início de 2019, né, que foi o boom imobiliário aqui em Portugal.
Então você ainda consegue. Sendo que eu rodei muito, eu pesquisei muito. Aí eu fui para Valongo, fui para Senhora da Hora e pesquisando. Aí eu vim aqui em Hermesinde, aí cheguei um apartamento que é um T3 maravilhoso, graças a Deus, com lareira, com tudo. E fiquei apaixonado pelo apartamento. Só que eu não tinha imposto de renda, né, que é o IRS. Eu não tinha fiador. E eu tinha acabado de chegar em Portugal, então para Portugal praticamente eu não existia. Eu trouxe meu imposto de renda do Brasil feito, mas isso serviu mais para o banco do que para qualquer outra coisa. Então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? E mesmo assim, você chegava e olhava um apartamento assim, você falava, um T2, 500 euros. Você estava com poucas opções, você ia ver. Quando chegava lá, a pessoa, você olhava o apartamento, mesmo que você gostasse, aí o senhorio falava para você, você falava, o que eu tenho que fazer para alugar esse apartamento, para arrendar? Aí o senhorio falava para você, faz sua proposta. Faz sua proposta? Como assim? Se eu vi lá 500 euros, eu vim aqui disposto a pagar 500 euros. No máximo, vamos lá, adiantar um mês de aluguel, né, deixar um calção. Aí eu falava, não, não é assim não. Você tem que fazer uma proposta porque eu tenho outras pessoas que já olharam esse imóvel e já estão fazendo propostas. Eu falei, caramba. E eu comecei a perceber que as pessoas que saíam dos apartamentos quando eu estava chegando, ou que estavam para entrar depois que eu saísse dos apartamentos, depois que eu saía dos apartamentos, eram normalmente brasileiros. E aí os próprios brasileiros dando tiro no pé, né? Fazendo leilão com os apartamentos. E aí os senhorios se sentiam confortáveis em aguardar e esperar a melhor proposta. Quando eu olhei esse apartamento aqui em Hermesinde, eu cheguei pro senhorio e falei, olha, eu quero ficar com o apartamento, eu tenho uma empresa, né, que já era a empresa do Uber, eu tenho uma empresa tal, mas eu não tenho fiador. Ela falou, então verifica as suas possibilidades e o senhor me faz uma proposta. Tá bem, e fui pensando nisso, fui para casa pensando nisso, peguei o comboio, né, para ir para Póvoa é chão de comboio, que depois você pega um metro lá em Campanhã. E fui pensando, aí esperei uns 2 dias, liguei para ela, falei, a senhora já arrendou? Ela falou, não. Eu falei, então, eu tenho interesse. Ela falou, mas infelizmente o senhor não tem, o senhor Alexandre não tem IRS, não tem fiador, eu não tenho muitas garantias, né, para poder estar arrendando o apartamento. Eu falei, caramba, mas eu tenho condições de pagar. Ela falou assim, então, eu digo novamente, eu gostaria que o senhor fizesse uma proposta, porque é o que eu estou recebendo. Aí eu falei, cara, tá... O valor da renda está num valor que não tá absurdo, mas também não está baixo. Eu quero realmente alugar, né? Quero realmente arrendar esse apartamento. Mas eu também não quero pagar mais de 570, porque chegava lá uma pessoa, estava lá dizendo 500 euros. Aí você olhava, 500, ok. Você saía, chegava um outro, normalmente um brasileiro, e falava assim, não, eu pago 530. Aí, opa, o senhor, eu já cresci o olho, né? 530 já são 30 a mais por mês. Aí vinha o outro e falava, não, eu pago 550. E apartamentos que normalmente eram 380, 400, você estava alugando por 600. Porque existia, né, e ainda existe hoje, mas em menor quantidade, o tal do leilão, que a gente tem que aprender a não fazer, parar de fazer isso. E aí eu cheguei e falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proposta de... na verdade, pagar algumas rendas antecipadas, né? Eu cheguei para minha senhoria, eu liguei para ela, falei, olha, eu pago 6 rendas antecipadas. Ela falou, olha, se o senhor fizer isso, o senhor pode vir que a gente faz o contrato e eu passo, né, eu arrendo o apartamento para o senhor. Aí no mesmo dia eu vim a Hermesinde no shopping, sentei com ela, passei todos os dados, ela foi, fez o contrato, imprimiu o contrato, eu assinei, paguei e estou aqui já há 3 anos nesse apartamento que eu sou apaixonado, morando. Mas o maior problema aqui do arrendamento, nós causamos, porque nós chegamos aqui fazendo o leilão, nós chegamos oferecendo mais do que valia. Então isso causou um boom e eu tipo, não vim na onda de chegar a Portugal em 2018, eu não sei por quê. O que houve, na verdade, né, tinha aquela história do Portugal 2020, dos impostos fixados em 20%, grandes histórias, enfim, mas eu não vim nessa onda. Eu vim, na verdade, porque eu fui convencido de que era uma boa opção para mim, para minha família, em relação à segurança, à saúde, a estudo e ao transporte público, que é verdade, né? Não sabia de toda a dificuldade que eu viveria aqui, porque não é fácil, realmente não é fácil, principalmente nos 2 primeiros anos, não é fácil. Então, tipo, venham com calma, venham organizados, venham financeiramente tranquilos, porque aqui você tem que trabalhar muito, mas tem que chegar organizado. E tem que, né, claro, buscar se manter. Então, eu não sabendo de todas as dificuldades, a primeira foi a questão do arrendamento. Arrendei, tudo bem.
Naquele momento começou a subir, subir, subir. Por isso que eu digo que o valor do meu arrendamento na época não era barato, mas hoje não era caro também, e hoje se tornou praticamente barato. Porém, com a pandemia, os aluguéis não caíram tanto. Só que antigamente você quase não tinha opção de arrendamento. E hoje você tem muita opção de arrendamento. Então, desculpem, é mais um momento. Não tinham opções de arrendamento, né? Então é mais um momento que hoje procurar com calma, porque você vai conseguir um apartamento, uma moradia, né? Casas aqui são chamadas de moradias e apartamentos são T1, T2, T3, T0. Pô, cheguei a ver em 2018 T0, né? Que é como se fosse uma kitnet no Brasil, a 600 euros no Porto, no centro do Porto, 800 euros. Eu vi um T1, né, com um apartamento com um quarto, a 1.200 euros. Então realmente chegou num absurdo assim muito grande. Portugal tem um dos maiores valores de renda da Europa, com um dos menores valores de ordenado. Então isso faz muita diferença. Você come muito bem, né? Porque a comida aqui realmente é barato. Você vai compra o seu vinho, você compra a tua cerveja, compra sua carne, seu peixe aqui, embora carne de vaca, né, carne de boi, é caro aqui em Portugal. Então você acaba comendo muito carne de porco, muito frango, né, peixe também. E a carne de boi você come alguma, tipo, a costela, você vai pegar um naco da vazia, né? Vai pegar uma vazia que seria o equivalente a um contrafilé no Brasil. Se você não pegar em dia de promoção, você acaba comprando caro. Ontem, por acaso, eu tive no Macro, comprei lá a maminha, né? O quilo da maminha tava barato, tava 5,29 já com IVA o quilo. Então, quer dizer, em alguns momentos você consegue, mas normalmente você come mais carne de frango e carne de porco, né? Então, você come bem, mas o arrendamento acaba pesando muito no seu, na verdade, no valor que você tem que pagar mensalmente, né? O seu ganho mensal acaba sendo, às vezes, quase todo para pagar arrendamentos. Então tem que tomar muito cuidado, pesquisar nesse momento, porque por você ter mais opções, né, inverteu, na verdade, a lei da oferta e da procura foi invertida. Então, hoje você tem mais oferta do que procura, e você consegue achar apartamentos baratos que estão vazios. E você consegue também fazer, nesse caso, ao contrário, proposta no valor menor, né? Negociar, barganhar, de uma forma que seja benéfica a você. O que estávamos fazendo era prejudicial a todos. Então, tomara que se mantenha dessa forma, mas a gente sabe que é um pouco complicado. Daqui a pouco passa essa pandemia, esse confinamento, tudo volta ao normal. E aquela procura imensa de imigrantes, né? Hoje, a cada 10 imigrantes que você vê em Portugal, pelo menos 5 são brasileiros, entendeu? Então, você, na verdade, você acaba tendo maior procura desses imóveis e tudo de brasileiros. Então, é por isso que eu digo, é um tiro no pé que nós mesmos estávamos dando em relação a esse leilão que estávamos fazendo. Então, você pode chegar hoje, negociar para um valor menor, não tem que dar tantas rendas, porque no dinheiro não está caindo do céu, não está fluindo de uma forma normal. Então os senhorios, né, as senhorias hoje, eles aceitam negociar e facilitam em alguns aspectos, mas eles cobram ainda o IRS, cobram ainda a parte do fiador, né? Então você acaba tendo que fazer pelo menos 3 rendas, um aluguel e dois adiantados, 2 depósitos para ficar lá, né, para ficar seguro. Isso ainda é o normal, mas eu tive que fazer 6 e eu já ouvi histórias de pessoas que fizeram 1 ano de arrendamento adiantado, de depósito. Então, quer dizer, é muito complicado. Imagina você pegar aí em torno de 600 euros, liberar logo de cara, toma, fica aí contigo aí 6 meses, fica aí 1 ano. Então, a gente tem que pesquisar, aproveitar esse momento que estão baixos os valores ou que tem opções de valores baixos, embora alguns apartamentos estão lá há muito tempo fechados, porque o senhorio não diminui o valor da renda. E ele fala, eu prefiro que fique fechado. Então tá lá fechado, mas a outros você vê, antigamente você quase não via placa de arrendamento. Hoje, onde você passa, você vê a placa de arrendamento. Então ficou muito fácil de lidar com isso, né? Fácil entre aspas, porque o dinheiro também tá curto, né? Para todos, não só para os senhorios, mas para a gente principalmente. Então, hoje você tem essa possibilidade. Façam com calma, procurem os melhores locais. O que eu considero melhores locais? O centro do Porto, para mim, não é um excelente local.
porque é muito movimentado, é uma coisa assim de muito oba-oba, né? E, enfim, você chega numa época de verão, você quase não consegue andar no centro do Porto. Imagine morar lá, né? E ficam os bares abertos até mais tarde, as ruas muito cheias nas noites também. Então eu preferi um local que você fosse perto, porém mais afastado. E o que seria isso? Eu moro em Hermesinde, Hermesinde fica aproximadamente 10 quilômetros do centro do Porto, né? Dependendo por onde você for, até menos. Muito próximo de tudo, eu tenho todos os mercados em volta da minha casa, eu tenho um shopping em volta da minha casa, eu tenho o colégio dos meus filhos, que é muito próximo da minha casa, então eu tenho tudo. Eu tenho o estação de comboio, que é muito perto da minha casa. Então, cara, é um lugar excelente e que o aluguel não é tão caro quanto você morar no centro do Porto. Eu prefiro morar aqui, como eu preferiria morar na Póvoa, em locais mais distantes e mais calmos, né? Eu já saí daquela correria do Rio de Janeiro, né? Embora eu esteja nascido em São Paulo, mas eu saí da correria do Rio de Janeiro, daquela muvuca, e vim para Portugal procurando tranquilidade. Então, se eu morar no centro do Porto, não muda muita coisa. Então eu opto por morar em um local um pouco mais distante, porque você paga um pouco mais barato, acaba não sendo longe e você tem uma qualidade, pelo menos, de vida em relação à tranquilidade muito melhor, ok? Eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam as perguntas aqui nos comentários, tá? Deixem tudo aí que eu respondo sempre que possível, ajudo no que for necessário, no que eu puder. Lembro mais uma vez que eu não cobro nada por isso, tá? Então eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão. Vão lá dar um like, um joinha, que isso ajuda muito, tá bem? Meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Uber Legal em Portugal, venho aqui diretamente do Porto para mais um vídeo sobre arrendamento com vocês. Desde já, fiquem com Deus e muito obrigado.